Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus. Que alegria, que grande oportunidade o Senhor nos concede nesta hora deste culto, desta noite, de podermos parar um pouco das nossas atividades, fazermos esse ajuntamento solene na nossa casa, com a nossa família. A igreja jamais será fechada. As portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja. Isso é um tempo, é por enquanto. A igreja, de fato, está fechada. O templo, não. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E por isso que você deve chamar a sua família neste momento, para que nós possamos prestar um culto de louvor, de adoração ao Senhor. E, acima de tudo, que Deus venha se agradar do culto que nós iremos prestá-lo nesta noite, na nossa casa, com a família. Bendito seja o nome do Senhor. E de imediato, nós vamos passar a palavra para a comissão de cânticos, a equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, que estará nos trazendo um cântico de adoração ao nosso Senhor. Já, logo após, eu volto para ler o texto e trazermos uma palavra que Deus muito trabalhou no meu coração durante esta semana. Daqui a pouquinho, segura aí. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma, alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Alegra-se no Senhor a minha alma, alegra-se no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome, seu glorioso nome. Alegra-se ao Senhor a minha alma, alegra-se no Senhor a minha alma, alegra-se no Senhor a minha alma. Muito bom, que joia! Depois da equipe de louvor da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, nós estamos novamente juntos e agora eu quero convidá-lo para que você possa pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia nesse momento
abra com a família e cada filho, cada pessoa tem a sua Bíblia para poder acompanhar a leitura que o pastor fará nesse momento e, obviamente, você também, em seguida, não queira fechá-la, porque eu vou expor o texto de forma bem expositiva e você, obviamente, vai acompanhar aquilo que o pastor estará pregando nesta noite. Lembrando-nos que o que eu trago nesta noite aqui, meus amados irmãos, é palavra de Deus. Não é a minha palavra, é a revelação de Deus. Aqui está o livro sagrado que eu quero lê-lo nesse instante. Primeira epístola do apóstolo Pedro, do capítulo 2, de 1 até o verso de número 10. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, versos 1 a 10. Eu faço a leitura e você queira, portanto, acompanhá-la. Assim nos diz a palavra de Deus: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, a quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, o que credes é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta, se você puder, na sua casa, bem à vontade, enquanto nós vamos meditar nesse texto da palavra de Deus nesta noite. Antes nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Deus, obrigado por esta noite deste dia, aonde a tua igreja reúne nas casas, reúne, ó Deus, com a família. Que bela oportunidade, que momento tão precioso, Deus. Nós temos um ajuntamento solene como família e nós prestarmos um culto ao Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus por esta oportunidade. Queira, Pai, que teu Espírito agora fale a cada coração que está, ó Deus, conectado, ligado, assistindo. Ó Deus, este sermão, este culto da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras para adoração ao Senhor e prestação de culto ao teu nome. Permita, Deus, que a tua palavra possa encontrar espaço na nossa vida, no nosso coração, e que venhamos, ó Deus, nesta noite internalizá-la. E que venhamos também, ó Deus, colocá-la em prática para o louvor da glória do Senhor. É a nossa oração com perdão, com gratidão, em nome de Jesus.
Amém. Mantenha sua Bíblia aberta, querido, por gentileza. Este texto nos diz que há um povo que é propriedade exclusiva de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, conforme o verso de número 9. Aqui nós somos informados que os que creem em Deus não são seres jogados na vida e na história sem rumo e sem esperança alguma. Muito pelo contrário. Nós não somos jogados no mundo, largados no mundo, deixados no mundo, contando com a sorte e contando com o azar. Não, muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que nós temos um Senhor que nos fez e dele somos o rebanho do seu pastoreio, conforme nos diz o Salmo de número 100, versículo 2. Diante de tudo isso, queridos, não podemos viver neste mundo de qualquer forma. Se somos de Deus, precisamos viver de modo digno da posição espiritual que eu e você, que nós ocupamos. Por isso, eu gostaria de vos falar nesta noite sobre o seguinte tema. Eu gostaria que você atentasse para a palavra de Deus. Vou lembrá-lo. Palavra de Deus não é minha, é a palavra de Deus. O sermão foi preparado com muito amor, esmero, durante a semana. E obviamente Deus falou muito ao meu coração quando eu preparava esse texto. E é óbvio que a mensagem, meu amado e querido irmão, ela vem do pastor, mas ela vem do alto, obviamente, porque é a palavra de Deus. E eu só sou aqui um canal, um instrumento para trazer a palavra para nós nesta noite. Meu tema: como devem agir as pessoas que pertencem a Deus. Como devem agir as pessoas que pertencem a Deus? Conforme o texto lido, quem pertence a Deus, meus amados irmãos, precisa de... Eu quero caminhar por aqui. Primeiramente, aproximar-se mais do Senhor Jesus. Verso de número 4. A Bíblia diz: para nos aproximarmos dele, conforme diz Pedro, chegando-vos a ele, a pedra que vive. Chegando-vos para ele, a pedra que vive. Jesus é a pedra que vive pelos séculos dos séculos. Ele é a pedra preciosa. Ele é a rocha da nossa salvação. A palavra de Deus aqui também chama as pessoas cristãs, eu e você, de pedras que vivem. E estas pedras, meus amados e queridos irmãos, nunca devem estar longe de Jesus. Devem estar perto da pedra principal, que é, portanto, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É sobre ela que a vida cristã precisa ser edificada. Felizes são aqueles que humildemente se aproximam de Jesus para ouvir a sua voz com o coração quebrantado, contrito, um coração aberto, um coração de fato pronto para receber de Deus com muita humildade. Felizes são aqueles que humildemente, meus amados e queridos irmãos, se aproximam de Jesus para ouvir a sua voz. Voz que conforta, corrige, comunica a vontade de Deus e toca os nossos corações.
E é claro, meus amados e queridos irmãos, que Jesus nos quer bem perto dele, meu irmão. Jesus nos quer bem mais perto dele, mais próximo dele, minha irmã, meu irmão. Bendito seja o nome do Senhor, porque foi ele mesmo quem disse com muito amor, quando ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, nos versículos 28 a 30. E eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito pessoal. Você, querido, já se aproximou de Jesus? Aproxime-se dele. Hoje, agora, aí onde você está, pela fé, e dê sua vida a ele. Entrega a sua vida a Jesus hoje, agora. Deixa-o ser o seu Senhor e ser o seu Salvador único, pessoal, exclusivo da sua vida. Agora, com um detalhe para os irmãos e irmãs, os crentes. Agora, se você já entregou o seu coração para o Senhor Jesus Cristo, então certifique-se que de fato você está bem próximo dele. Talvez, quem sabe, esteja longe, bem longe. Achamos que estamos tão próximo de Deus, mas a verdade, com os nossos atos, com as nossas ações, nós distanciamos, portanto, do Senhor. Quem pertence a Deus precisa aproximar-se mais do Senhor Jesus. Mais, a cada dia, mais perto, mais próximo, mais íntimo, mais fiel, mais amigo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem pertence, como devem agir as pessoas que pertencem a Deus? Bom, quem pertence a Deus precisa aproximar-se mais do Senhor Jesus. Mas também, em segundo lugar, precisa abandonar os valores que não agradam ao Senhor. Olha o verso de número 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. É preciso abandonar a maldade, a hipocrisia, a inveja e a maledicência. É preciso deixar estes maus hábitos aos quais o Senhor repudia e que ofuscam o bom testemunho da pessoa cristã. Meu amado e querido irmão, o primeiro verso aqui do capítulo 2 da primeira epístola de Pedro é claro a este respeito. E, além disso, como propriedade exclusiva de Deus, o ser humano precisa viver de forma como nós somos eleitos, raça eleita, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós devemos, irmãos, viver de forma mais bonita, mais honesta, mais justa e fiel ao nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas para isso, faz-se necessário abandonar a prática de qualquer tipo de maldade, também contra o próximo. A Bíblia nos exorta a detestar o mal e a nos apegarmos ao bem. Está lá em Romanos, do capítulo 12, versículo 9. É preciso também deixar qualquer tipo de hipocrisia. E muitas vezes, meus queridos, as pessoas cristãs se comportam como hipócritas. E é sério isso. Às vezes, na igreja, agem completamente diferente, praticando a maldade. E nós não podemos fazer assim. E como sempre se comportam amáveis na igreja, e muitas vezes em casa somos diferentes. Em casas somos
pessoas agressivas, maldosas, rancorosas. Tratamos mal a quem nós deveríamos tratar muito bem, que de fato é a nossa família, o nosso bem maior. É preciso também, nos diz a palavra, deixar a inveja. Por quê? A inveja é um sentimento destrutivo, pois leva as pessoas à frustração, à insatisfação e também à infelicidade. Também a maledicência deve ser eliminada, quando ele diz, despojando-vos da maldade, de dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. A maledicência deve ser eliminada. A Bíblia, a palavra de Deus, diz que não devemos falar mal uns dos outros. Por quê? É pecado. Você concorda que estes maus hábitos precisam ser abandonados? Eles têm feito parte da nossa vida? Quem pertence a Deus precisa aproximar-se mais do Senhor Jesus. Quem pertence a Deus precisa abandonar os valores que não agradam o Senhor. E por fim, quem pertence ao Senhor precisa almejar o crescimento espiritual, meus irmãos e irmãs. Verso de número 2. Quando ele diz assim, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Na vida biológica, nós nascemos e crescemos. Na vida espiritual, também nascemos. Nascemos da onde? Nascemos do alto. Nascemos de Deus. É Ele quem nos dá, irmãos, um novo coração, nos alegra a alma e nos enche com o Espírito Santo de Deus. E agora a nossa vida é mudada, nossa vida é transformada. Bendito seja o nome do Senhor. Mas na vida espiritual também precisamos crescer. Crescer na vida espiritual, meus amados e queridos irmãos e amigos, não é uma opção para a pessoa cristã. Preste atenção nisso. Crescer na vida espiritual não é uma opção para a pessoa cristã. E, infelizmente, tem pessoas que estão acomodadas na vida cristã, são raquíticas, são pessoas que estão em declive espiritual e não deram conta disso. Enquanto que o crescimento espiritual é uma ordem de Deus, é um imperativo, uma ordem. Diz aqui, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Tanto que o mesmo autor, o apóstolo Pedro, escrevendo, portanto, a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo 18, tem uma ordem para mim e para você. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Para crescer, meu querido irmão e irmã,
É preciso querer, desejar, almejar. É preciso buscar. E Deus nos dá recursos para isto. Bendito seja o nome do Senhor. Qual recurso? Palavra de Deus. A palavra, a sua palavra é fonte do nosso crescimento. A palavra de Deus é inesgotável, é fonte de crescimento para a minha vida e para a sua vida, meu dileto e amado e querido irmão. Se a praticarmos, certamente cresceremos junto, cresceremos rumo a quê? A maturidade cristã. Muitas vezes nós não crescemos, muitas vezes alguns cristãos, muitos talvez, não crescem e acabam não adquirindo esta maturidade cristã. Maturidade. Ah, queridos, isto é sério. Podemos crescer também quando temos momentos constantes de comunhão com Deus pela oração. Então, quais os recursos que Deus nos dá para o nosso crescimento espiritual? Nós temos meios de graça. Quais são os meios de graça? Palavra de Deus, oração, comunhão com os irmãos. Nesses dias nós estamos impedidos de termos comunhão. A igreja está fechada, o templo não. Mas durante a semana temos atividades e louvado seja o Senhor que nós temos aí, meus amados e queridos irmãos, nós temos condições de termos comunhão com Deus pela oração. De que forma? Grupos de oração. Às terças-feiras, esta igreja tem grupos de oração. Às 19 horas, está no seu celular, no aplicativo da igreja. Está no grupo de WhatsApp da igreja. Um estudo indutivo, para você assentar com a sua família, para você pegar as escrituras, ler o texto, ter as perguntas, ter o seu crescimento, ter horas de oração. Tem pessoas precisando de nós. Há momentos de intercessão no grupo de oração. Você pode muito bem pegar o seu telefone, dar uma ligada para manter contato com alguém que você está sentindo saudade. E hoje, louvado seja Deus pelo instrumento que nós temos em mãos. Se nós não estamos crescendo nesses dias, é porque não queremos crescer mesmo. Não queremos ter contato com a palavra de Deus. Não queremos ter comunhão com Deus em oração. Porque meios, recursos, nós temos. Nós temos. Nós cremos. Além disso, nós temos um outro elemento que nos cobra, que é o Espírito Santo de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus que age em nós, que toca-nos, que fala, que sussurra, que nos convence da justiça, do juízo, do pecado, da nossa maledicência, dos nossos atos, daquilo que estamos fazendo, que estamos desagradando a Deus. O Espírito Santo de Deus nos convence. Se somos dele, temos o Espírito Santo de Deus que nos convence. E o Espírito Santo nos dá também o seu fruto, que é bondade, mansidão, amor, domínio próprio, e aí, etc, etc, etc. Será que nós temos buscado crescimento em nossa vida espiritual nesses dias de pandemia, nesses dias de tempestades, nesses dias de situação caótica, nesses dias difíceis, nesses dias? Será que nós temos crescido, meu amado irmão e irmã, nesses dias de pandemia? Temos. Será que nós temos participado das atividades da nossa igreja, mesmo em casa, mesmo no grupo de casa com a família?
Nós temos elementos. Grupos de oração. Nós temos escola bíblica dominical pela manhã. O presbítero Oséias nos trouxe hoje uma palavra abençoadora para o nosso coração. Às 10 horas da manhã nós temos a EBD Kids para as nossas crianças. Às terças-feiras nós temos, portanto, os grupos de oração nos lares, mas agora não na casa do irmão, mas na sua casa. Será que nós temos crescido mais espiritualmente nesses dias? Ou nós estamos aí numa sequidão espiritual terrível, num esfriamento espiritual? Eu espero que isso não esteja acontecendo com a sua vida. Eu espero que você seja mais crente do que você era, mais fiel do que você era, mais compromissado com o reino que você era. Espero. A palavra está aqui, é para a gente crescer. Como devem viver, como devem agir as pessoas que pertencem a Deus. Eu quero terminar. Conta-se que certa vez um menino, ele fez um lindo barquinho de madeira. E ele estava brincando com esse barquinho perto de um lago. De repente o menino se descuidou e o barquinho foi embora sem que ele pudesse alcançá-lo. Ele ficou muito triste, muito triste. Depois de alguns dias, ao passar em frente a uma loja, ele então, passeando na rua, ele pôde contemplar na loja, na vitrine, ali um barquinho em exposição para ser vendido, e aquele barquinho, quando ele olha, ele percebe que aquele barquinho de fato era seu. Então ele entrou ali naquela loja, chamou o dono da loja e disse: este barquinho é meu. Todavia, o dono da loja disse: se você quiser levá-lo, precisa comprá-lo. O menino saiu, foi para casa, pegou todo o dinheiro que ele tinha em casa, voltou e ele comprou o barquinho. E ao pegá-lo em suas mãos, abraçou e, emocionado, ele disse: barquinho, você é meu 2 vezes. Eu te fiz e eu te comprei. Moral da história. Queridos, Deus ama as pessoas pelas quais Ele comprou com preço muito alto o Filho dele, Jesus Cristo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele quer usar você para que o reino dele continue crescendo nessa terra. Deus quer usar a nossa vida, a qual ele também comprou para si. E o preço, você sabe, foi o Filho dele, o único Filho, o amado Filho, que foi morto, sepultado e ressuscitou ao 3º dia e subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, onde vai voltar, Cristo vai voltar para buscar a tua igreja. Vivamos para Deus e lembremos-nos que Deus espera do seu povo. Deus te fez, te criou e te resgatou, te comprou, preço precioso, o sangue do amado Filho de Deus, derramado, vertido naquela cruz. Por isso, vivamos para Deus, meus amados irmãos e irmãs, e lembremos-nos de que Deus espera do seu povo, Deus espera da minha vida e Deus espera da sua vida. Aqueles que pertencem a Deus devem se aproximar dele mais e mais. Abandonar os valores que não agradam a ele. E terceiro, almejar
crescer mais no conhecimento dele. E que isso seja verdade na minha vida e na sua vida. Em nome de Jesus. Guarde isso, por favor. Como devem agir as pessoas que pertencem a Deus? Aqueles que pertencem a Deus devem se aproximar dele mais e mais. Abandonar os valores que não agradam a ele e almejar crescer mais, muito mais, no conhecimento dele, para a glória dele e para a honra dele, para o seu bem. Que Deus nos ajude. Amém. 31. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que entender seu filho. Se eu quiser adorar a Deus, tenho que ouvir do Espírito e obedecer. E obedecer. E obedecer. E obedecer. Tenho que aprender a ouvir, mesmo sendo que não quero. Ainda assim abrir meus lábios para adorar, 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 Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Graças a Deus. Como devem agir as pessoas que pertencem a Deus. Eu e você. Aqueles que pertencem a Deus precisam aproximar muito mais de Deus. Mais de Deus. Abandonar os valores que não agradam a Ele e almejar crescer. Que isso seja notório, que isso seja real na sua vida
e na minha vida. E que isso, de fato, esta palavra que foi pregada nesta noite, ela possa nos incomodar durante essa semana. Muito propícia ao nosso coração. Nesses dias de distanciamento, de isolamento, de pandemia, de crises, nesses dias tão difíceis. Viu, irmãos? Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Eu e você, vamos orar. Curvemo-nos diante do Senhor nesse instante. Pai, obrigado pela Tua palavra. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que distanciamos do Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, pelas vezes que fazemos algo que desagrada o Teu nome, que desabona o Teu nome, que enfraquece o Teu nome na sociedade, com as pessoas, com o mundo, em qualquer lugar. Pai, perdoa-nos, que muitas vezes nós temos tanto tempo, Pai, para ver tantas coisas efêmeras, passageiras. Quantas horas, meu Deus, nós perdemos com Netflix, com aparelho de celular, com Facebook, com Instagram, com tantas coisas, Deus. Mas nós perdemos uma grande oportunidade de crescermos mais na Tua presença. Perdoa-nos. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia desse que está nos assistindo agora. Pai, imputa esta palavra no meu coração e no nosso coração, para que nós sejamos mais crentes, mais fiéis, mais íntegros, mais retos, mais tementes ao Senhor a cada dia, distanciando do mundo, do pecado, afastando daquilo que desagrada o Senhor. Pai, coloca isso no nosso coração, por favor. Nós te pedimos, Pai, põe desejo no nosso coração, nesse irmão que está frio, nesse irmão que está, ó Deus, no esfriamento espiritual, numa sequidão espiritual. Deus, quebranta-o, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quebranta-nos, toca-nos pelo poder do Teu Espírito Santo nesta noite, nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aviva em nós a Tua palavra, aviva, Pai, coloque em nós um desejo profundo pelo Senhor, pelas coisas espirituais, muito mais pelas coisas espirituais do que as coisas do mundo, ó Deus. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos nesta hora, por favor, faz isso, Pai, para que Teu nome venha a ser glorificado e o Teu nome venha a ser exaltado a cada dia mais na minha vida e na nossa vida e na casa desse irmão e na nossa casa, na nossa família, no nosso emprego, aonde estivermos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Receba a bênção, que a graça do Senhor Deus, o Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo de Deus, repouse sobre sua casa, sobre sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida familiar. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, seja com você, meu irmão e minha irmã, e você, meu amado e querido, que ainda não teve o encontro com o Senhor Jesus Cristo, hoje é a sua oportunidade. Corre para Jesus. Que a bênção de Deus também possa te alcançar nesta hora, hoje, para sempre. Amém. Amém. Queridos, que bom. Nós estamos chegando ao final de mais um culto aqui neste canal YouTube da Igreja Presbiteriana Jardim das Oliveiras, onde nós temos podido congregar, onde nós temos podido conectar eu e você com aquele que pode todas as coisas. Que bênção, mais uma semana, mais um domingo. Deus sustentando a minha vida e a sua casa. Deus preservando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja Deus. Obrigado pela sua companhia. Obrigado por você estar conosco aqui. Um bom domingo, um bom restante de domingo para você. Deus abençoe. Uma semana abençoada e abençoadora para sua casa, para sua família. Domingo que vem, 9 horas da manhã, não se esqueçam. Aqui neste mesmo canal, a Escola Bíblica Dominical, uma palavra de Deus para o seu coração. Às 10 horas, momento dos nossos filhos também crescerem, viu, pais? Você é responsável pelo crescimento do seu filho.
E Deus vai te cobrar depois se você não fizer. Chame os baixinhos para você estudar a Bíblia com eles, com a nossa irmã Juliere. Ela tem ministrado uma aula maravilhosa. Louvado seja Deus pela nossa irmã. Tá bom? E à noite, às 19 horas, aqui neste mesmo canal. Um bom resto de domingo para você e família. Uma boa semana e que Deus esteja com você, hoje e sempre. Amém. Fui. Tchau.